Pensa no nome de 3 compositores da música clássica. Agora pensa no nome de 3 compositoras. Difícil? Bom, então esse vídeo definitivamente é pra você. Oi gente, tudo bem? Como vocês já devem ter notado, hoje nós vamos falar sobre mulheres na música, ou mais especificamente, compositoras na história da música. Ai, Gabriela, mas não existiram muitas compositoras, né? Porque se elas tivessem existido, a música delas teria sobrevivido e a gente teria tido conhecimento, né? Bom, não necessariamente. E eu até entendo que muita gente pense isso, sabe? Porque, pra ser sincera, até mais ou menos 5 anos atrás, eu não era muito diferente dessas pessoas. Como vocês podem imaginar, né, dentro de uma vida de cantora lírica, a gente tem que estudar bastante, né? Música, repertório, ouvir muitas obras, né? Tudo faz parte, sim, de uma carreira que, na verdade, leva muitos anos, né? E nunca acaba, né? O que a gente tem que aprender, na verdade. A gente continua sempre nos aperfeiçoando, né? Quando eu estava na escola, né, quando criança, eu sempre fui aquela aluna nerd, né? Então, não é de se surpreender que eu haveria de me tornar uma cantora lírica nerd. Então vocês imaginam a minha surpresa quando mais ou menos lá por 2014 eu estava num sebo aqui em Londres e me deparo com esse livro aqui. Eu falei livro, mas na verdade, assim, 2 bíblias, assim, né? Ó, e olha o nome do livro. Enciclopédia Internacional de Mulheres Compositoras. Esse livro foi feito, essa edição é de 1984, né? E foi feito por um americano, Aaron Cohen, eu vou largar porque tá muito pesado. E nessa compilação que o Aaron Cohen fez na década de 80, adivinha quantas mulheres ele listou nessa enciclopédia? 6.000 mulheres compositoras. Vou repetir, 6.000 mulheres compositoras. E dessas 6.000, tipo, sei lá, 80% ou 90% basicamente tinham sido absolutamente ignoradas na minha educação musical, né, negligenciadas, não tinha ouvido falar da maioria delas, nem da existência de um número tão alto, né, dentro da história da música, mesmo eu sendo uma cantora lírica profissional. E tipo assim, eu até entendo que isso não faça parte do universo de muitas pessoas, né, mas definitivamente faz parte do meu. E realmente eu não tinha aprendido, né, na minha faculdade, todas as minhas pós-graduações, mestrado e tudo. No início eu nem contei para as pessoas, sabe, que eu havia descoberto isso, porque eu fiquei assim com uma enorme, uma vergonha de ter ido a concertos a minha vida inteira, de ter ido, né, ter aprendido, ter feito faculdade, ter estudado, ter feito concertos, ter colaborado com um monte de gente no mundo todo, e nunca nem sequer, assim, ter questionado muito, sabe, passar indo a concertos. Eu sempre fui a concertos desde adolescente, né, pré-adolescência, via programas, tudo, nem perguntava, né, nossa, mas não tinha mulheres compositoras, nem chegava a passar na minha cabeça. Então isso realmente me deu um susto, sabe? Me deu um susto porque eu tive muita vergonha de não ter tido esse questionamento antes, né? Aí eu passei por várias fases. Passei pela fase da vergonha, depois eu passei pela fase do... eu vou contar para algumas pessoas, né, pra ver se elas também são ignorantes que nem eu. Ignorantes, assim, de não saber informação, né? E aí eu comecei a conversar com várias pessoas, colegas, né, ex-professores, ou pessoas que eu tava interagindo em ensaios e concertos, sabe, aquela coisa assim. Você sabia que existia esse número de mulheres compositoras na história da música? E aos poucos, o que foi me surpreendendo mais e mais foi que realmente a maioria das pessoas não sabia. Pessoas do meio musical, profissional, e isso foi passando, a minha vergonha, né, depois que passei pela minha vergonha, levou um tempo. Depois que eu passei por aquela vergonha, eu fui se transformando numa espécie de uma mini revoltinha, né, porque realmente eu me dei conta que se isso tinha acontecido, eu como artista, eu como mulher, eu tenho a obrigação de fazer a minha parte, né? Então a minha parte, seja ela qual for, mas assim, só ficar mencionando, existiam muitas mulheres compositoras e não fazer nada para que essa informação comece a atingir mais pessoas, pra mim
ficou uma coisa meio assim sem sentido, né? Então no Dia Internacional da Mulher de 2018, eu abri um projeto aqui em Londres que se chama Donne, né, do italiano Mulheres na Música, e que realmente foi assim, eu fiz para fazer a minha parte como artista. Listei aquelas mulheres online, né, nessa plataforma, comecei a conversar, fazer entrevista com compositoras vivas. Tive o prazer de conhecer aqui em Londres a Rachel Portman, que foi a primeira mulher compositora a ganhar um Oscar. Enfim, e aí comecei, muito importante, a pesquisar mais repertório para a minha voz, para incluir nos meus concertos e começar aos poucos a contar essas histórias musicalmente e despertar a curiosidade nas pessoas, né? Que cada pessoa fosse num concerto, pelo menos nos meus concertos, e começassem a escutar e se dar conta que existe uma imensidão de informação e de música e de arte. E, mais importante também, quando eu comecei a me dar conta dessas histórias, né, musicais que haviam ficado para trás, o que chama mais atenção não é só a parte musical e a música delas e a arte delas. São exatamente as histórias por trás dessa música, né? Porque, por exemplo, se a gente acha que ser mulher hoje em dia é complicado em termos de desigualdade, de preconceito, imagina no século XI, no século XII, né, quando as mulheres eram realmente consideradas inferiores aos homens, quando muitas não tinham nem direito a ter uma educação, ou se recebiam uma educação e tinham um talento, e se tinha uma expressão artística muito forte, de grande talento, era suprimido porque elas tinham que casar e abdicar de tudo, e ser mãe, e esposa, esse era o trabalho da mulher. Então, mas muitas delas, apesar de todas essas barreiras, conseguiram superar isso. E aí, pra mim, o que acontece é que essa história de falar de mulheres da música, pra mim, sempre tem um degrau acima de tudo isso, que não é o fato delas serem simplesmente mulheres da música que foram ignoradas, mas é que tem muita história, gente, de autossuperação que ficou apagada da nossa infância, dessas coisas que a gente aprendeu na escola, do que nos era ensinado pelos nossos professores, pelos nossos pais, das histórias que a gente ouvia para dormir, ou das histórias, mais importante agora, que a gente deve estar contando para os nossos filhos, para os nossos alunos, para as pessoas ao nosso redor, como uma forma de aumentar a conscientização e realmente abrir, assim, cada vez mais que a nossa sociedade tenha uma abertura à igualdade e à diversidade. Porque tudo isso faz parte, né? Então, assim, não é uma história só de mulheres na música, é uma história de inspiração. E as histórias são muito legais, porque tem muitas histórias de autossuperação, sabe? De pessoas, de mulheres que receberam as informações que elas recebiam, era tipo assim, não, você tá louca, você não pode fazer isso, né? Não existe mulher compositora, né? Isso não é pra você. Então, isso pra mim é algo que muitos de nós, várias vezes em nossa vida, em algum momento, deve ter ouvido algo assim, você não tem certeza que você pode fazer isso? Ou mesmo, a gente mesmo se pergunta, né? A gente mesmo se pergunta, será que eu posso? Mas eu não tô vendo ninguém que faça isso, né? Então, é muito importante que essas histórias sejam contadas, porque essas histórias são exemplos de força, de determinação, de autossuperação, de atingir sonhos, de atingir o seu potencial, mesmo quando todas as pessoas ao teu redor, às vezes, podem estar dizendo, não, você não pode fazer isso. Eu li uma informação há uns anos atrás, que é muito interessante, de que as mulheres sempre foram 50% da população, mas ocupam somente 0,5% da história, né, dos livros de história. Então imagina quantas outras histórias inspiradoras a gente ficou sem escutar, né? A gente ficou sem poder contar. Imagina quantas mais a gente pode tirar dos baús, né? De trazer mais para visibilidade, para inspirar cada vez mais mulheres e pessoas, né? Qualquer pessoa que tenha sentido alguma limitação, porque realmente são histórias muito, muito, muito inspiradoras. Muitas coisas podem ser feitas, todo mundo pode fazer. Se você é musicista, por exemplo, comece a correr atrás de repertório, pesquise, não é difícil, qualquer coisa entre em contato comigo, que eu tenho milhares de fontes para enviar. Agora, nesse momento, a gente não tá podendo ir a concertos, mas é um momento único, né, que a internet tá aí, gente, século XXI, né, imagina que a gente não vai se aproveitar dessa
dessa ferramenta fantástica que nós temos, né? Então, eu convido a todos a visitar o site do Projeto Done, vou deixar todos os detalhes aqui. Muito em breve vai ser bilíngue, estamos trabalhando no site novo agora, justamente para isso, mas já tem muita informação lá, e canal no YouTube, e vídeos e listas, playlists no Spotify, né? Com um monte de sugestão de músicas escritas por mulheres de vários gêneros, né, que vocês podem começar e aproveitem esse tempo para aprender, para escutar coisas novas e realmente abrir a visão, porque isso vai ajudar muito até para todas as instituições, não só do Brasil, mas fora do Brasil, para que eles também tenham essa segurança de que o público tá aberto para aprender, né, para escutar essa música fantástica, essa vastidão de repertório. Mais do que nunca, todos nós, acho que é o momento da gente perceber que nossos pequenos gestos têm muito poder dentro da sociedade. Se a gente quiser criar uma sociedade que é mais igual, que é aberta à diversidade, que cria oportunidades iguais para as pessoas, que cria oportunidades das pessoas se enxergarem, ao invés de ficar criando um círculozinho que é especial só para um certo número de pessoas. Nós vivemos num mundo riquíssimo, né? Uma era riquíssima em que a gente tem que mais aproveitar, aprender e colaborar e criar coisas novas e, mais importante, usar a nossa posição, seja ela qual for, para criar diferença, para criar impacto. Isso é muito importante. E acreditem, tudo que você faz, por menor que seja, sempre vai ter um impacto. Então, enquanto vocês estão aí já pensando no exército que vocês vão formar de propagação de igualdade e diversidade, eu convido vocês a se inscreverem no canal, convidarem mais uma pessoa hoje que tenha interesse nesse assunto. Já pensou? O nosso exército pode ficar muito, muito maior, muito mais rápido. Vou deixar também aqui os canais da mídia social do Projeto Done, seria super legal também se vocês entrem lá, se conectem com a gente, mandem perguntas, é muito importante que a gente escute de vocês, compositoras ou não, mulheres ou não, né? Esse canal é aberto para todas as pessoas que tenham curiosidade, que tenham vontade de fazer uma pequena parcela, seja ela qual for, para contribuir, né, para um mundo mais igual, uma sociedade mais equilibrada. Um grande beijo e até o nosso próximo vídeo.